Olá, meu nome é Dávila. Olá, meu nome é Johnny, eu faço trabalho junto com a Dávila e esse aqui é o nosso projeto de monitor de temperatura corporal com IoT. Primeiramente, eu vou mostrar os materiais que a gente usou para ser desenvolvido esse projeto. Nós utilizamos um Node MCU ESP8266, 5 jumpers macho e fêmea, um protoboard, um sensor MLX 90-614, dois resistores 4.7 kΩ, um resistor de 220 ohms, um LED e o cabo USB. O Node MCU é um microcontrolador com Wi-Fi integrado, responsável por ler a temperatura e enviar os dados. O sensor MLX 90614 ele é capaz de medir a temperatura corporal sem contato. E o LED ele é só um atuador visual que ele vai mostrar e indicar se a temperatura ultrapassa 37,5. O Node MCU ESP8266 está conectado ao sensor MLX 90614 utilizando 4 jumpers. Esses jumpers têm o lado macho e fêmea. O lado fêmea está conectado ao Node e o lado macho está conectado ao protoboard. Antes de explicar sobre a conexão, vou mostrar os pinos que foram conectados. No Node MCU, nós utilizamos os pinos D1 e D2 e G e 3V. E no sensor os pinos VIN, GND, SCL e SDA. Esses 4 jumpers fizeram a seguinte conexão. O D do Node, que é o marrom, com o SCL do sensor. O D2 do Node, que é o vermelho, com o SDA do sensor. O G do Node, que é o amarelo, com o GND do sensor. E o 3V do Node, que é o laranja, com o VIN do sensor. Além dessas conexões, tivemos que conectar dois resistores 4.7 kΩ com a intenção de manter o sinal de leitura estável. O primeiro resistor, conectamos a primeira ponta no SDA conectando a segunda ponta com o VIN, e o segundo resistor conectando a primeira ponta do SCL também com o VIN. Agora, por último, na parte de montagem, vou explicar a conexão do LED. Para conectar com o sensor, usamos um resistor 220 ohms, com a primeira ponta ligada ao GND do sensor e a outra ponta na perna curta do LED, que é o catodo. E para conectar o Node MCU, usamos um jumper macho-fêmea, que está representado pela cor azul, conectando o D3 do Node MCU com a perna longa do LED, que é o anodo. Para o código, utilizamos o Arduino IDE. Incluímos as bibliotecas necessárias: Wire para I2C, ESP8266 Wi-Fi para conectar a rede, PubSubClient para MQTT e Adafruit MLX 90614 para ler a temperatura. Criamos o objeto MLX e a variável UltimaTemp válida para guardar leituras confiáveis, evitando picos ou erros. O LED, conectado ao pino D3, funciona como alerta visual, acendendo quando a temperatura passa de 37,5 graus. O Node MCU se conecta automaticamente ao Wi-Fi e ao broker MQTT. Caso a conexão caia, o sistema tenta reconectar sozinho. No loop principal, lemos a temperatura a cada 800 milissegundos. Se a temperatura for inválida, tentamos novamente até 3 vezes. Depois publicamos o valor no tópico Ravenna/temperatura do Hive MQ Cloud. O dashboard web que assina esse tópico recebe dados em tempo real, atualizando o gráfico e temperatura exibida. Assim conseguimos monitorar a temperatura remotamente, com alertas locais e dados online de forma rápida, segura e confiável. E aqui podemos visualizar o código em funcionamento, mostrando o tempo de resposta do LED, temperatura e também avisos caso haja febre. Agora vou mostrar nosso dashboard web.
feito no VS Code com HTML e JavaScript, que recebe as leituras do Node MCU via MQTT. Temos a tabela com o valor da temperatura em destaque e um gráfico que mostra a evolução em tempo real, usando o Chart.js. Também há uma legenda de cores, verde para a temperatura normal, laranja para a temperatura baixa e vermelho para a febre. No código configuramos a conexão com o broker Hive MQ Cloud. Assinamos o tópico Ravenna/temperatura e quando chegam novos dados, atualizamos o valor na tela e o gráfico. O dashboard mostra as últimas 40 leituras, garantindo monitoramento contínuo e funciona junto com o LED no Node MCU, que indica a febre visualmente. Assim conseguimos acompanhar a temperatura em tempo real de forma prática e confiável. Para esse trabalho utilizamos o Hive MQ Cloud como broker MQTT, que é responsável por receber as mensagens enviadas pelo Node MCU. Para verificar em tempo real, estamos utilizando o WebMQ Client, disponível no Hive MQ Cloud. Nessa tela, podemos assinar tópicos e visualizar todas as mensagens publicadas pelos dispositivos IoT. Nesse caso, o Node MCU está publicando a temperatura corporal no tópico Ravenna/temperatura. Como vocês podem ver, cada leitura do sensor aparece simultaneamente aqui. Por exemplo, agora o sensor está detectando 38,5 graus. E assim por diante. Simultaneamente, esses dados também são enviados para o dashboard web, onde podemos acompanhar graficamente as medições em tempo real. Dessa forma, todo o fluxo de comunicação no Node MCU e ao broker e ao dashboard está funcionando corretamente de forma confiável. Agora nós vamos mostrar nosso projeto em funcionamento. Com um copo de água quente, aproximando do sensor, o LED vai acender indicando febre. E tirando de perto, sem o contato, ele não vai acender, indicando temperatura baixa ou normal. Aqui no nosso dashboard, ele vai mostrar a temperatura em tempo real, que é a temperatura baixa, com a nossa linha em amarelo. Agora eu vou chegar perto com o copo quente e a temperatura vai subir, indicando febre e também a temperatura normal. E também podemos ver no Arduino todas as leituras, o tempo de resposta, a temperatura corporal e quando você chega com uma temperatura muito quente próximo do sensor, ele vai mostrar um aviso de febre. Aqui estão os resultados dos testes de tempo do nosso projeto. Aqui ele mede tanto o sensor quanto o LED. O LED respondeu em microsegundos como esperado, confirmando que o alerta visual é quase instantâneo. O sensor teve tempos de resposta entre 1 e 52 milissegundos, dependendo da leitura. Esses dados mostram que o sistema consegue medir a temperatura e acionar alertas rapidamente, garantindo a confiabilidade no monitoramento corporal. Concluímos que o nosso projeto atendeu às expectativas propostas. Com ele nós conseguimos fazer o monitoramento remoto da temperatura corporal, conseguimos fazer o acionamento local do LED, a integração completa do protocolo que permite fazer a visualização em tempo real. O sistema apresentou baixo custo e fácil replicação, então ele consegue ser usado em tarefas domésticas e também em comércios pequenos. Entre os desafios nós tivemos leituras instáveis do sensor, resolvidas com verificação de repetição de filtros no código. Com melhoria futura é possível integrar múltiplos sensores para monitoramento de mais pessoas, enviar alertas automáticos via SMS no aplicativo, armazenar histórico de temperaturas em bancos de dados para análise. Assim conseguimos desenvolver um protótipo funcional e confiável de monitoramento de temperatura corporal com IoT, atendendo os requisitos do trabalho. Obrigado.